Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas de filosofia, onde hoje vamos entender a filosofia dentro de uma linguagem, dentro de um contexto, de acordo com a nossa colocação, de acordo com a nossa vivência. Para iniciarmos a nossa aula, o que é que vocês precisam? Pegar o caderno para fazer anotações no decorrer da aula. Fiquem atentos também aos prazos de entrega no CLES, lembrando que vale nota, toda atividade, toda anotação, tudo que é orientado para vocês para ser enviado no CLES. Vale pontuação, vale nota. Então, fiquem atentos a isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem também podem perguntar lá no CLES. Passe sua pergunta, passe sua mensagem que eu irei respondê-la. E aí, pegaram o caderno? Estão preparados para mais uma aula? Então, vamos lá. Então, quando falamos sobre filosofia dentro da linguagem, precisamos compreender que o ser humano é um ser cultural. Por quê? Porque todos nós temos uma forma de apresentar, de representar o nosso posicionamento. Um acessório, uma cor, com um gesto. Então, vamos compreender aqui na sua tela. O ser humano humaniza-se vivendo em uma sociedade, onde ele constrói, assimila e transforma a cultura. O que é uma assimilação cultural? É absorver ou incorporar usos, técnicas, culturas e modos de agir. Ao assimilarmos conhecimentos e práticas de determinadas áreas, transformamos a compreensão que temos de nós mesmos e da realidade. A cada assimilação, estabelecemos novas capacidades, novos comportamentos, ocorrendo o processo de desenvolvimento do ser humano. A aquisição dessa linguagem relacionada com o quê? Com a assimilação cultural, contribui para o desenvolvimento histórico, científico e intelectual da humanidade, ou seja, da nossa sociedade. A linguagem também permite operar mentalmente com signos, conceitos ou representações. Aqui ao lado nós temos um exemplo de uma linguagem cultural. Um turbante como este, turbante, feito com tecidos coloridos, lembra estampas étnicas. É um signo que representa a ancestralidade africana. Então, o turbante ele está relacionado com a cultura africana. Cores, a importância de se usar o turbante. Muitas vezes, as pessoas dentro da nossa sociedade usam por moda, usam porque acham bonito e outros usam pela questão de representatividade, ou seja, respeitar e demonstrar a sua origem, a cultura que ele está relacionado. Vou limpar aqui a tela para vocês e vou orientar o que vocês vão anotar no seu caderno. Primeiro, prestem atenção que vocês vão precisar anotar desse slide, depois vocês colocam pausa para fazer as seguintes anotações. Então, o título, Filosofia da Linguagem. Primeiro tópico, o ser humano é um ser cultural, que vocês vão copiar. A assimilação cultural, tudo, professora? Não, calma. Vamos copiar o ponto 1. Deixa eu limpar novamente para poder ficar mais fácil. Ponto 1. Vamos copiar o primeiro. Prestem atenção. Vão copiar o terceiro. O segundo não precisa. Aqui, vocês vão copiar como ponto 2, aquisição da linguagem. E aqui o ponto 3. Pode ser em forma de setas ou pode ser numerando. Caso vocês numerem, aqui ficaria 1.1 e aqui ficaria 1.2. Coloque em pausa e copie as informações que foram determinadas. Continuando o nosso conteúdo, a filosofia e a linguagem. Nosso segundo tópico, que está relacionado. Quando a filosofia nasceu na Grécia Antiga,
As preocupações filosóficas giravam em torno do ser. O que isso significa? A principal questão era: o que é? O que significa? O que é? O que significa? O que quer dizer? São perguntas que estão associadas. Mais uma vez, então, quando se fala que a filosofia nasceu na Grécia e está relacionado com preocupações filosóficas, existem perguntas que giram em torno. Que perguntas são essas? O que é? O que significa? O que você quer dizer? Qual o sentido? Posteriormente, com o racionalismo, o empirismo e a filosofia crítica de Kant, a filosofia passou a indagar. O que é indagar? Questionar, a se posicionar sobre as possibilidades e os limites do conhecimento, antes de se perguntar sobre a existência das coisas e o que elas são. É preciso saber o que é possível conhecer dessas coisas. Isso quer dizer o quê? Analisar todo o contexto, analisar de forma geral, observar. Então, colocar aqui, observar, analisar, refletir, são palavrinhas que estão associadas com a filosofia e a linguagem. Na filosofia contemporânea, quando a gente fala de contemporaneidade, temos que lembrar que é nos dias atuais. Reflete-se que antes de se conhecer algo, é preciso entender o que está sendo dito. A busca pelo sentido é anterior à busca pelo conhecimento. Então, primeiro procurar entender o que está sendo dito, para depois você dar uma opinião, para depois você desenvolver uma opinião sobre aquilo que você está observando. Os filósofos contemporâneos passaram a investigar os sentidos estabelecidos pela linguagem, pois é ela o principal instrumento utilizado para produzir e transmitir conhecimento. O que é que vocês vão anotar deste ponto? Vou limpar aqui a tela para vocês. Próxima informação, a filosofia e a linguagem, que vocês vão anotar. Vamos lá. Nós temos primeiro ponto. Nós temos o segundo ponto, que vocês vão colocar isso aqui, ó. Relacionado. Relacionado, esquece a palavrinha posteriormente e vai colocar relacionado com o racionalismo, o empirismo e a filosofia crítica de Kant. Até aí. Vão copiar o terceiro ponto até a parte final. Então, primeiro ponto, ok, vai copiar normal. Segundo ponto, substituir a palavra posteriormente por relacionado, com racionalismo, o empirismo e a filosofia crítica de Kant. Vai copiar até aqui, até esse pontozinho. E o terceiro ponto, podem colocar pausa e fazer a anotação. Mais uma vez, copiar os 3 pontos, lembrando de substituir a palavra posteriormente por relacionado. Dando continuidade, nós temos o filósofo Frege. Além de filósofo, ele é o quê? Matemático. E olha o país de origem dele, alemão. Ele foi o inspirador da filosofia analítica da linguagem, onde ele distinguiu 3 conceitos, ou seja, com a sua teoria, ele percebeu 3 conceitos baseados na filosofia. Que conceitos são esses? Referência, sentido e representação. O que significa cada um? Referência é objeto designado,
Sentido é o modo de designar o objeto, ou seja, é como o objeto é apresentado. E a representação é a imagem mental que cada indivíduo tem de algo. É uma imagem impregnada de lembranças e vivências, repleta de emoções e sentimentos. Ela é subjetiva e não pode ser compartilhada. Então, para a gente compreender, vou limpar aqui a tela. De acordo com o filósofo e matemático alemão Frege, ele se inspirou na filosofia analítica da linguagem, ou seja, analisar a linguagem. Dentro dessa análise, ele encontrou 3 conceitos: referência, sentido e a representação. Referência é o objeto designado, ou seja, aquilo que você pretende fazer e por que você vai fazer. Sentido, a forma como você está apresentando o objeto. E a representação é o que você faz com que a pessoa sinta ao observá-lo, a tê-lo em suas mãos. O que vocês vão copiar? Filósofo Frege, o título, os 3 conceitos e as suas características. Aqui na representação vocês têm que copiar tudo. Então, vocês vão copiar o nome do filósofo, Frege, e os seus 3 conceitos, com as suas definições: referência, sentido e representação. Dando continuidade, nós temos agora o desenvolvimento da filosofia analítica, que significa 2 grandes tendências da filosofia, ou seja, 2 grandes pensamentos, 2 grandes ideias. A busca por uma linguagem formal e... Deixa eu mudar aqui a cor para vocês. A busca por uma linguagem formal, a linguagem comum ou natural. Pensadores, filósofos, dentro de cada um. Vamos analisar primeiro a busca da linguagem formal. Filósofos, Frege, filósofos que vimos anterior, Rousseau e Wittgenstein. Lembrando que vamos ver todos esses filósofos? Não. Estamos na aula de hoje vendo e acabamos de ver, onde vocês anotaram as 3 ideias, os 3 conceitos do filósofo Frege, que eles afirmavam que a linguagem era comum e ela trazia muitos problemas de compreensão, porque não é lógica. O que isso quer dizer? Que era questão de Deixa eu limpar aqui. Era questão de interpretar. Argumentaram que os elementos não lógicos presentes na comunicação do dia a dia provocam confusões de interpretação. Olha o que eu acabei de mencionar a vocês, que eles afirmavam que a linguagem comum ela trazia muitos problemas, pois ela não tinha compreensão lógica, ou seja, a interpretação, o entendimento. Argumentavam que os elementos não lógicos presentes na comunicação do dia a dia provocavam confusões de interpretação, ou seja, poderiam ter várias interpretações. Em uma frase, o sentido lógico pode estar mascarado ou encoberto. Seria preciso, portanto, analisar e traduzir a linguagem do cotidiano para uma linguagem local, lógica, na qual as dúvidas de interpretação elas fossem superadas. O que isso significa? Que a forma de expressar ela deveria ser mais clara. Assim, não precisariam ter várias interpretações, apenas uma, e que as dúvidas poderiam ficar superadas, ou seja, definidas. Já do ponto 2, nós temos uma linguagem comum e natural. Filósofos, George Borrow, nós temos também o Wittgenstein, onde no segundo momento de sua obra ele retrata esse posicionamento, e nós temos o Austin. Mais uma vez, vamos estudar esses filósofos? Não.
vimos o phrase na aula de hoje, e aí nas nossas próximas aulas vamos compreendendo o conteúdo de forma mais abrangente. Não tentaram traduzir a linguagem comum para uma linguagem lógica. Olha a palavrinha não como sendo um ponto de informação para vocês. Não tentaram traduzir. Isso significa que eles não quiseram entender, e sim demonstrar de uma outra forma de que cada um poderia ser e representar suas ideias de uma forma clara, de uma forma fácil e que levasse a uma única interpretação. Buscaram analisar os sentidos das afirmações a partir da própria linguagem comum, pois essa seria mais rica e complexa. Quando a gente fala de própria linguagem comum, é utilizar as palavras fáceis, palavras utilizadas na sociedade, ou seja, que independente da classe social, todos conseguissem compreender. A linguagem é dinâmica, por isso os sentidos de termos e frases só podem ser encontradas investigando seu uso e não decompondo das afirmações em elementos simples. Então, para concluir essa parte dessa tabela que é apresentada para vocês, quando se fala de a busca por uma linguagem formal, são palavras mais complexas, onde o intelecto da pessoa é o que vai prevalecer. Quando a gente fala desse intelecto, são pessoas que utilizam palavras mais difíceis no seu dia a dia. Já o segundo ponto, a linguagem comum, é a palavra do nosso cotidiano, de fácil interpretação, compreensão, independente da classe social. E aqui concluímos a nossa aula de hoje explicativa. Lembrando a vocês que, fiquem atentos, foram propostas anotações no decorrer da nossa aula, onde essas anotações vocês deverão enviar no Class, lembrando que vale pontuação, vale nota, e fique atento também à sua agenda online e no Classroom com relação à atividade, que pode ser do livro ou do caderno. Então, além da anotação, também temos algumas questões para vocês responderem na sua agenda online ou no Class, vai estar sendo orientado que atividade é essa, que deve ser copiada no seu caderno. E também, junto com a anotação de hoje, enviada lá no Class. Mais uma vez, pode ser atividade do livro ou atividade do caderno, que devem ser de ambas as formas no seu caderno, perguntas e respostas. Qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar no Class. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!